Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. O motivo deste vídeo é que encontrei uma pequena correlação no livro de Jean-Pierre Garnier Mallet, Muda o seu futuro através das aberturas temporais, com o comportamento do elétron, este último conteúdo encontrado no livro O Ser Quântico de Dana Zohar. No seu livro, Jean-Pierre Garnier Mallet, em Muda o seu futuro através das aberturas temporais, afirma que nós, seres humanos, temos um corpo energético que Garnier apelidou de o duplo. E esse duplo, como vive num tempo diferente do nosso, tem a capacidade de prever qual seria o melhor futuro para nós. Agora, vamos analisar o comportamento do elétron e verificar que o elétron funciona da mesma forma. Quando um elétron, a pretexto de uma onda de probabilidade, pretende mudar de uma órbita para outra, ele primeiro se comporta como se estivesse espalhado por uma ampla região do espaço, revelando uma espécie de onipresença sobrenatural em muitas órbitas. Ele lança sensores temporários na direção de sua futura estabilidade, experimentando de uma vez só todas as novas órbitas possíveis nas quais poderá futuramente assentar-se. Algo bem parecido connosco quando experimentamos uma ideia nova, criando cenários imaginários nos quais vemos suas inúmeras possíveis consequências. Na teoria quântica, estes sensores temporários são chamados transições virtuais, ao passo que a transição final do elétron para a sua casa nova e definitiva é chamada transição real. No entanto, como previne o físico quântico David Bohm, não devemos tirar conclusões errôneas levados pelos termos virtual e real. Por vezes, permanente, isto é, energia conservante, são chamadas transições reais para se distingui-las das chamadas transições virtuais, que não conservam energia e que, portanto, devem ser revertidas antes que cheguem longe demais. Esta terminologia é muito infeliz, pois sugere que as transições virtuais não têm efeitos reais. Ao contrário, geralmente elas são da maior importância porque um grande número de processos físicos resulta dessas assim chamadas transições virtuais. A situação é um pouco parecida com aquela de uma jovem recatada que é por fim apresentada à sociedade em seu debut. Antes tão serena, ela se vê excitadíssima quando confrontada com pedidos de casamento de vários pretendentes. Todo um mundo novo de possibilidades abriu-se a ela, que, naturalmente, quer realizar seu maior potencial de fazer o casamento certo com o homem de seus sonhos. No mundo real, o mundo da realidade diária, ela teria de examinar uma a uma essas diversas possibilidades, talvez saindo várias vezes com cada um dos pretendentes, antes de se sentir segura de estar escolhendo o homem certo. Mas, no mundo quântico, a indecisa mocinha ficaria com todos os pretendentes ao mesmo tempo, talvez até montando uma casa com cada um deles simultaneamente. Seus pais, escandalizados, quisessem-lhe escrever uma carta condenando o seu comportamento libertino, não conseguiriam saber onde encontrá-la. Teriam de mandar cópias da carta para todos os seus endereços, já que, na verdade, ela estaria em todos eles. E, se os ninhos de amor dessa mocinha fossem suficientemente próximos uns dos outros, ela poderia até se postar em suas várias varandas e acenar para si mesma do outro lado. Por fim, é claro, tendo explorado plenamente suas possibilidades, a moça acabaria assentando-se, casando e morando em uma casa com apenas um dos pretendentes, mas não sem deixar traços seus nas várias vizinhanças onde ocupou endereços temporários. Os vizinhos talvez se lembrassem dela, perguntando-se o que teria sido feito daquela moça e se a natureza tivesse seguido o seu curso natural. Haveria proles advindas de muitas ligações temporárias que, por sua vez, cresceriam e viriam a influenciar o mundo, pois um grande número de processos físicos é resultado dessas transições virtuais. Embora o caso da libertina quântica possa soar um tanto exagerado, há uma importante interpretação da teoria quântica que defende seriamente que esse tipo de realização de múltipla escolha de facto acontece sempre que há um ponto de decisão a respeito do meio pelo qual um processo físico indeterminado
poderá-se resolver. Chamada a teoria dos muitos mundos, ela sugere que há um número infinito de mundos, em cada um dos quais poderemos encontrar uma versão de nós mesmos, cada qual diferente da outra, na medida em que cada uma seguiu uma diferente corrente de acontecimentos. Segundo essa visão, não há possibilidades perdidas, podemos viver todas. Por mais sedutor que isso seja, não continuarei explorando a interpretação literal dos muitos mundos. No entanto, haverá razão para empregar de vez em quando as muitas analogias entre os processos psicológicos e o papel das transições virtuais quânticas. Na natureza, por exemplo, David Bohm já sugeriu que, sob muitos aspectos, o conceito da transição virtual assemelha-se à ideia da evolução na biologia, que sugere que todas as espécies podem aparecer como resultado de mutações, mas que somente algumas espécies podem sobreviver indefinidamente, a saber, aquelas que satisfazem certas exigências de sobrevivência do meio ambiente específico daquela espécie. As muitas espécies criadas por mutações podem ser vistas como várias possibilidades, estados virtuais, sendo exploradas pela natureza como novas formas de intermédio das quais ela procura expressar seu potencial. As possibilidades menos inviáveis acabam morrendo, como diz Bohm, mas frequentemente, não sem antes deixar algum traço de si que perdura, tornando-se parte da trama da vida. Dois mutantes inviáveis poderão, por exemplo, cruzar e formar uma terceira espécie capaz de sobreviver por longo tempo, uma transição real. É muito provável que os seres humanos sejam resultado de tal cruzamento entre duas espécies virtuais, uma mutação secundária que deu certo, vinda de obscuras formas de vida conhecidas apenas como elo perdido. Se analisarmos o comportamento do elétron, assim com o comportamento da moça quântica, ambos analisaram todos os potenciais futuros e escolheram qual lhes reserva um futuro melhor. O sonar é uma técnica que usa a propagação sonora, geralmente sob a água, como na navegação submarina, com o intuito de navegação, comunicação ou detecção de objetos na ou sob a superfície da água, como outras embarcações ou grandes animais. Dois tipos de tecnologias dividem o nome sonar. O sonar passivo trata de ouvir os sons feitos por embarcações, já o sonar ativo emite pulsos de sons, sendo capaz de receber o eco desses sons. O que o sonar faz é antecipar o melhor caminho para o barco, evitando obstáculos e perigos. Resumindo, prevê o melhor caminho futuro para o barco. O corpo de energia. Nossa duplicação também é aquela de tempo e espaço onde queremos viver. Nosso duplo não é o corpo astral ou etérico de que falam algumas pessoas. É verdadeiramente outro nós mesmos. O corpo observável explora o espaço em nosso tempo. O outro, totalmente imperceptível, viaja nos diferentes tempos de nossa duplicação. Podemos dizer, esquematicamente, que um corpo de energia informa o nosso corpo físico. Na verdade, nosso organismo tem uma característica comum a todo o universo. Qualquer partícula emite e recebe ondas. Os físicos falam então do caráter ondulatório e corpuscular da matéria. Todo o mundo sabe que a televisão transmite sons e imagens por ondas que variam de acordo com a sua frequência. Joga uma pedra na água. Uma onda circular se move. É a onda do seixo. Quanto maior for o seixo, maior será a onda. As ondas carregam suas informações. Sem falar nas linhas de transmissão, rádios e telefones, toda essa confusão de informações sobre ondas muda nossas informações antecipatórias e as torna pouco confiáveis. Como resultado, você raramente ouve os seus palpites e premonições, porque muitas vezes são irrelevantes. Você não sabe que eles são necessariamente consequência de projetos anteriores, no entanto, estes últimos, mal formulados, são muitas vezes esquecidos precisamente porque acabam por não ter interesse. Sem instruções, você não pode saber se as suas ideias são interessantes e se o futuro que se segue o fará sobreviver. Porque, não te esqueças, o teu corpo exige a cada momento uma boa informação antecipatória para te fazer evoluir como queres, sem tédio e, por que não, num bem-estar permanente. As perguntas, desejos, vontades
do seu duplo devem se tornar suas intuições e premonições espontâneas e formar sua consciência. Você seria capaz de memorizar seus conselhos sem ter tempo para percebê-los. Você agiria de acordo tentando responder às perguntas dele, que constantemente viriam a você por meio de suas aberturas temporais. Se me permitem fazer aqui uma analogia, o barco seria como o nosso corpo físico e o sonar seria o nosso corpo energético ou duplo, como Garnier o chama. O nosso duplo, assim como o sonar, emite ondas para identificar perigos e obstáculos e envia os dados para o nosso corpo físico e o sonar para o barco. Ou seja, o nosso duplo identifica todos os futuros potenciais e escolhe qual seria o melhor para nós. Experimentos demonstraram perfeitamente a realidade da antecipação. Graças às imagens médicas, scanner, ressonância magnética, é possível visualizar a parte do cérebro ativada pelo desejo de realizar um gesto preciso. Com base nesta localização, podemos destacar a antecipação. Na verdade, você decide levantar o braço porque os seus neurónios já decidiram fazê-lo meio segundo antes de sua decisão consciente. Surge uma pergunta: quem está no comando? Seu cérebro recebe instruções antes de você pensar em dá-las. Sabendo da aceleração do tempo, pode-se dizer que recebe informações do futuro. O nosso duplo escolhe o melhor futuro para nós e envia os dados para o nosso corpo físico. O problema é que o nosso ego, que não experienciou todos os futuros em potencial, ao contrário do nosso duplo, que entre todas as possibilidades em potencial sabe qual é a melhor, então o ego, quando não está em sintonia com o duplo, toma decisões e escolhe por vezes futuros com potenciais perigosos. A visão do duplo de Garnier é como os anjos dos cristãos, dos guias espirituais do espíritas, do eu superior, essência ou centelha divina. Os nossos ancestrais, por ter este conhecimento, criaram o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. A vontade do nosso duplo, que conhece o futuro que melhor nos serve. Espero que tenham gostado desta pequena correlação que fiz. Ponderem se inscrever no canal para receberem todos os vídeos que serão lançados. Fiquem todos muito bem, fiquem em alta frequência. Abraço.